Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro do SOS Depressão online, né? Direto do nosso canal da Família Debaixo da Graça em Castanhal. Meu nome é Jean-Pierre, eu sou um dos pastores auxiliares aqui da Igreja Família Debaixo da Graça, dos nossos pastores Igor Ximenes e Lilian Ximenes. E aqui está comigo hoje à noite, como sempre, né? Minha querida esposa, pastora Lenara. Dá uma boa noite aí, pastora Lenara. Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui mais uma vez para mais Ansiosa? uma reunião. Não, nada de ansiedade hoje, por favor. Vamos falar de um tema muito relevante, que faz parte da vida de muitas pessoas. Com certeza. Antes da gente começar, para dar um tempinho para você chamar, avisar aí seus familiares, seus amigos, Avisa nós queremos todo falar, mundo. avisa todo mundo, chama papai, mamãe, titia, vovó, amigos. Então, liga para todo mundo e vai avisando. Então, antes da gente começar, gostaria de falar um pouquinho para você que ainda não conhece, como é que funciona o Mais Que Flores e também o SOS Depressão. O SOS Depressão é um grupo de apoio e orientação que nós iniciamos há mais ou menos quase 2 anos atrás, com o objetivo de dar resposta às pessoas que sofrem com depressão e ansiedade. Através do quê? Toda terça-feira aqui na igreja, estamos suspensos temporariamente, nós temos aqui às 19 horas, aqui em Castanhal, na Igreja Família Debaixo da Graça, encontros gratuitos, mais ou menos das 7 até mais ou menos umas 8h30 da noite, onde nós tratamos toda semana de temas da psicologia, né? Mas não temos a mínima pretensão de querer ser psicólogos, psiquiatras, porque na real nós não somos, mas nós procuramos tratar de temas com base na psicologia e aliados à palavra de Deus para ajudar pessoas que estão sofrendo. Por exemplo, numa terça-feira a gente trata de preocupação, outra a gente trata de ansiedade, outra a gente trata de pensamentos viciantes, outra a gente fala de amizades tóxicas. Esses temas vão ajudando pessoas a se levantarem. Muitas pessoas que entraram aqui muito mal e hoje já estão restauradas e ajudando outras pessoas. E ainda no final a gente oferece um café gratuito para gerar aquela socialização, aquela comunhão. E nós estamos com muita saudade desse momento, mas por enquanto a gente está online, né? E temos também o Mais Que Flores, que é um grupo de apoio feminino. E eu vou deixar a pastora Lenara explicar como é que funciona. Mais Que Flores basicamente acontece como o SOS Depressão, é um grupo de apoio emocional para as mulheres e acontece uma vez ao mês aqui na Igreja Família Debaixo da Graça em Castanhal. E sempre avisamos a data da próxima reunião nas nossas redes sociais. Por enquanto não temos ainda uma data, mas em breve, se Deus quiser, E ele quer, tudo vai tudo se normalizar e a gente vai divulgar a nossa próxima reunião e eu espero por você, mulher. Amém. Então hoje à noite nós vamos tratar de um tema que talvez você que viu o banner já ficou até ansioso pelo tema, né? Tem tudo a ver. O tema que nós vamos falar hoje à noite é sobre ansiedade, rompendo as amarras da ansiedade. Quando se fala de ansiedade, todo mundo já diz, eu tenho isso. É incrível quando eu digo, olha, nós vamos falar sobre ansiedade na terça-feira. Eu preciso tanto, como eu sofro disso. Mas é importante nós tratarmos, né, e é o que nós vamos fazer nessa noite, nós falarmos um pouquinho sobre o que é ansiedade normal e o que é ansiedade excessiva. E o que pode até mesmo se transformar em algo de doença, algum transtorno, alguma desordem, né? Exatamente. A ansiedade não é uma doença, é um estado emocional, um estado das Exatamente. emoções. Mas ela pode se tornar uma doença, ela pode causar muitos males físicos até, né? Se ela for fora da normalidade. E é Fora isso da que a gente normalidade. quer falar nessa noite. Exatamente. A ansiedade, no dicionário Priberan, é uma comoção aflitiva do espírito, ou seja, o espírito fica emocionalmente aflito com o receio de que uma coisa aconteça ou não. Então não se sabe, pode ser por uma coisa que aconteça ou uma coisa que não aconteça, né? Ou o medo de que algo não aconteça ou aconteça, né? Também é um sofrimento de quem espera o que é certo. Quando eu digo, eu estou ansioso pela minha festa de aniversário, é um tipo de ansiedade. Ansioso, né? pelo primeiro dia de emprego, né? Ansioso pelo Pela nascimento do filho. isso. Né? E é também sinônimo de impaciência, né? Isso é o que o dicionário fala. Agora a psicologia, isso tudo que nós estamos falando é com base no Ministério da Saúde e também com informações da Organização Mundial da Saúde, tá? Ansiedade é um termo geral
para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Então, é um nome geral que se dá a vários distúrbios que causam principalmente nervosismo, medo, apreensão, ou seja, o que vai acontecer, e preocupação. Então, quem é que não tem nervosismo? Quem é que não tem medo? Quem é que não tem apreensão e quem é que não tem preocupação? Nós Todo falamos mundo. sobre o medo esses dias, né? Então a ansiedade vem antes, né? Ela pode causar o medo, né? Exatamente. O medo está lá, você pode assistir nossa live de 2 semanas atrás no canal FDG Castanhal, vai ser muito legal. Então, de cara, nós já vemos que todos esses sintomas, todo mundo sente: nervosismo, medo, apreensão, preocupação. Então existe uma diferença. Em primeiro lugar, você que está nos assistindo, existe uma diferença entre ansiedade normal e ansiedade aguda ou neurótica, que pode até gerar distúrbios se ela não for tratada. Ansiedade normal, por exemplo, você reage a momentos difíceis ou momentos de estresse. Todo mundo que se estressa, e eu garanto que você já se estressou com alguma coisa, e ultimamente está se estressando bastante, ficou ansioso já. Agora, a aguda, ela geralmente surge do nada. Não existe um fator Começa na de imaginação, estresse. né? Exato. Da Começa, pessoa. de repente, do nada, a nada. pessoa começa a sentir todos os sintomas, né? Ela também pode ser, a ansiedade normal, ela é disparada por um estressor específico, ou seja, existe uma causa observável. Um dia difícil, um dia de muitas contas para pagar, um dia em que não foi muito bem no trabalho, Um né? dia de trânsito Um dia de em trânsito Belém, pesado, né? puxado. Pode ser, qualquer coisa. Isso é uma ansiedade normal. Normal, né? O filho vai nascer, vai ficar ansioso, né? Vai nascer o segundo filho, terceiro filho, quarto filho, né? Aí a ansiedade vai lá em cima. Né? Agora, a neurótica, ela é uma resposta emocional intensa ou desapropriada. Uma ansiedade normal tem um fator, causa, né? Um estressor. Um estressor, né? é. Agora, a ansiedade aguda, ela vem do nada e causa um avalanche, uma onda gigante, um tsunami Isso. de sensações e emoções que deixam a pessoa descontrolada. Agora, a ansiedade normal, ela tem um ponto de início e um ponto de fim, ou seja, é aquele famoso, dá um aperto no peito quando surge o problema, quando resolve dar aquela respirada. Aquele alívio. Né? Agora, a neurótica, ela é contínua e pode durar semanas e meses. Então, você que fica estressado de vez em quando, não vá achando que você está sofrendo de crise de ansiedade. Muitas vezes são os problemas mesmo, né? Tem muita gente, com certeza, nesse momento, achando que está com crise de ansiedade, né? E às vezes é o acúmulo de más notícias, de problemas para resolver, de expectativas de como vai pagar as contas, como vai sustentar a sua casa, né? Agora, quando ela é contínua, aí tem que ser preocupante, Exato. né? É, Aquela agora pessoa que vive ansiosa. não vai embora, né? É o tempo inteiro você fala com ela está ansiosa, ela está sempre preocupada, achando que vai acontecer algo ruim, Sempre. né? Aí já é aguda. Pode já ser é aguda, a ansiedade exato. aguda. Porque a ansiedade normal, ela também pode ser útil e motivadora. Então, quando você fica preocupado, né, apreensivo, preocupado com o que vai acontecer, ela ajuda você a se movimentar, porque quando a gente não se preocupa com nada, Aí né? a gente não faz nada a respeito, né? Nada como uma boa crise, um problema, uma Pra gente rever tribulação, muitas coisas. para a gente rever muita coisa e tomar posição, né? É. Então essa é a normal, ela pode ser útil e motivadora para você. Agora, a aguda e neurótica, ela pode interferir na sua vida diária. Você já não consegue mais trabalhar, não consegue mais conversar com ninguém, não consegue... Tomar decisões. Qualquer problema vira um gigante para você, né? Isso é preocupante. Quando chega a esse ponto, aí nós precisamos nos preocupar. A ansiedade normal, ela diminui significativamente ou desaparece depois que o estresse é resolvido, né? Agora, a nossa aguda e neurótica, ela causa sintomas físicos. Quais sintomas físicos? Suor, tremores, atordoamento, coração disparado, entre outros. Entre outros, entre muitos outros ainda. Outros. Que Tem nós gente vamos que vai ler. parar na UPA, né? Vai na UPA, pensa que está tendo um infarto. Pensa que está tendo um infarto, né? tem uma crise de ansiedade, Eu vou parece morrer. que está morrendo mesmo, Exato. passa muito mal. E acaba percebendo que é uma crise de ansiedade. Anormal, o relaxamento pode fazer você se sentir bem. Às vezes você respira Toma corretamente, um chazinho, toma um respira. chazinho.
assiste um desenho animado, dá um Né, passeio Anne? no parque. Quero abrir um parênteses aqui para a Anne. A Anne, sempre na nossa ginástica gospel, a Anne Cruz, da Academia Luluzinha, ela fala, respirem, gente, vamos respirar. Tem que trabalhar a respiração. Dá uma aliviada, né? Relaxa, é verdade, relaxa Relaxa mesmo, mesmo. melhora tudo. Com certeza. Agora, na aguda ou neurótica, parece ser impossível de controlar, administrar. Ou seja, a pessoa quase perde, ou às vezes perde o controle. Ela não sabe o que fazer, ela fica totalmente desnorteada, ela perde o norte das suas emoções. Agora, a normal, ela é uma reação a situações tóxicas. O que são situações tóxicas? Aquelas que trazem algo tóxico para suas emoções, né? Um problema, uma crítica, uma acusação, uma difamação, uma discussão, uma briga familiar, né? Uma perda, um roubo, né? Pode ser qualquer coisa. Agora, a neurótica, ela é um descontrole mesmo sem ameaça. Se você está no mato e tem onça, a ansiedade é boa porque vai te fazer correr, né? Agora, se você está no mato e não tem onça e você está morrendo de medo, desesperado... São as onças imaginárias, né? As onças imaginárias. A pessoa está vendo sombra, ai, tá vindo a onça, mas a onça não tem nada de onça. Com medo que algo vai acontecer, né? É igual o Micael, quando vai no quarto e fala, tem sapo não, né, mamãe? Eu falei, filho, nunca entrou Ele sapo aqui em está casa. fazendo um exercício de alívio da ansiedade, né? Porque tem um sapo na grama, ele acha que o sapo vai entrar em casa, mas nunca entrou. E ele fica, mamãe, não tem sapo no quarto não, né? Filho, não tem. Ele está controlando a ansiedade, né? Agora, a normal, ela é uma preparação necessária do sistema nervoso para bater ou correr. A ansiedade normal é essa ansiedade que, por exemplo, onça no mato, ela vai preparar você. O sangue vai sair da cabeça, vai correr para os membros, o coração vai disparar, o pulmão vai respirar mais forte, né? Você vai dilatar as pupilas e vai estar pronto para ou encarar a onça ou correr. Vai ser instigado a tomar uma decisão. Exatamente, né? vai ser uma motivação emocional para você fazer. E isso é natural, isso é normal. Então, quando você, geralmente, né, eu já vi até muitos psicólogos dizer que ela nos ajuda até a manter o foco, né? Quando ela é normal, ela é controlada, não é excessiva. Quando ela é excessiva, ela é uma preparação desnecessária do sistema nervoso para bater ou correr. Ou seja, não tem ameaça, não tem um estressor, não tem um problema te ameaçando, mas você está sentindo coração disparado, respiração forte, né? Tá dando, como se chama aqui no Pará, de cara branca, né? Fica branco na hora. Sem necessidade. Sem necessidade nenhuma. Ela é uma preparação desnecessária. E dá a normal, ela é uma irritabilidade, ela causa uma irritabilidade para a busca de foco. A pessoa fica irritada temporariamente, mas ela está buscando foco, ela está buscando... Está se concentrando, isso, né? para resolver o problema. Agora, a neurótica, ela vai te causar uma irritabilidade sem motivo. Você não tem nenhuma ameaça, não tem nenhum problema para resolver, mas você fica, né, agoniado. Agora, como é que se sente uma pessoa com ansiedade? Aí você pode se identificar. E aqui nós estamos falando agora de ansiedade excessiva, de neurótica. Sintomas, Como né? se sente uma pessoa, pastora Lenara? A gente vai falar aqui alguns sintomas, mas se você estiver sentindo algum deles, não quer dizer que você seja um ansioso neurótico, não, tá? Muitas vezes é a soma desses sintomas, né? E é a constância... E a intensidade. Duas palavras importantes para você. Intensidade e constância. Então, se está sempre vindo de forma muito intensa e muito constante, aí você deve procurar ajuda profissional, deve procurar seguir as dicas que nós vamos falar hoje à noite e realmente se tratar para você não ser mais afetado por isso. Vamos lá. Suor excessivo. Suor excessivo, né? Aqui no Pará é um pouco difícil de dizer porque eu tenho suor excessivo. Por causa do calor. Uns 10 banhos por dia. Mas mesmo, o cara está no ar-condicionado e está suando igual um condenado, né? É um problema, né? Críticas ou autocríticas após o fato ocorrido, chorar pelo leite derramado. A pessoa, o problema já passou, mas ela fica, por quê? Né? E passa uma semana, 2 semanas, ela ainda está se autocriticando, né? Tensão muscular, aquela pessoa que fica toda travada. Você já teve a experiência de ficar com isso aqui tudo tenso, né? A Anne me deu o nome, é o trapézio. Trapézio, né? É o trapézio, né?
Dificuldade em dormir, pessoas que não dormem há muito tempo, que precisam tomar o remédio, às vezes nem o remédio resolve. Para dormir tem que desligar, né? Tem que desligar, gente, tem que relaxar. Inclusive, uma boa dica que o meu marido sempre pega no meu pé, porque como eu sou lojista, eu quero estar vendo o direct do perfil da loja no Instagram, às vezes respondendo alguma cliente à noite. Ele fala, amor, para você desligar e relaxar, você tem que ter um horário para desligar o seu celular. E é verdade, é algo que eu estou exercitando. Ó, Porque, gente, se a gente caixinha de ansiedade, se né? a gente fica até muito tarde no celular, não tem jeito. A gente vai ter dificuldade para dormir. Exato. Pelo Então, barulho, tem que buscar pela o luz e pela relaxamento. concentração, né? Então, a pessoa que tem dificuldade em dormir há muito tempo, com frequência, é um sinal também de uma ansiedade crônica. Exato. Dores no peito, às vezes a pessoa pensa até que está infartando, né? É uma dor forte, uma dor aguda no peito. Ou simplesmente o tempo todo aquela sensação de que tem uma pedra Algo no peito. pesado, respiração Quando chega um pesada. problema, a gente sente isso, né? Sente um problema chegando, a gente já fica assim, resolveu o problema, como eu já falei antes aqui, alivia, né? Isso. Agora, quando isso é toda a vida, imagina viver assim, né? pensou, Todos os dias. É muito ruim, né? É muito ruim. Outro sintoma, pensamento exagerado sobre tudo. Aquela pessoa que fica o tempo inteiro pensando, mas a estatística do né? coronavírus aumentou, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus, não vou mais conseguir vender, as pessoas não vão mais comprar. Como vai ficar a economia? Como vai ficar a escola do menino? Como vai ficar o aluguel? E a parcela da casa? Enfim. E às vezes, nem mesmo antes do coronavírus, a pessoa, ai, meu filho para a escola, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se acontecer... Tá tudo bem, mas mesmo assim a pessoa tá pensando tudo bem, demais. mas a pessoa tá o tempo inteiro analisando e pensando que algo vai acontecer. E nesse ponto, homens e mulheres são diferentes, né? O homem consegue entrar na caixinha do vazio, ele consegue ficar ali naquele mundinho do silêncio. A mulher está sempre pensando, sempre pensando. Por isso que a estatística mostra que existem mais mulheres ansiosas do que homens. Então, se tem alguma coisa... A depressão é muito maior no universo feminino do que no masculino. Exatamente. Então, por quê? Excesso de pensamento. As mulheres pensam demais. E isso como a gente tem multitarefas, a gente quer pensar em tudo que a gente tem para fazer. Exato. E a mulher é mais detalhista, então ela quer pensar em todos os mínimos. Isso sobrecarrega a nossa mente, né? Outro sintoma, aceleração dos batimentos cardíacos, taquicardia. Chega um momento que a taquicardia pode ser muito perigosa, né? Se for muito frequente, passar muito tempo com taquicardia pode te levar a pessoa até para o hospital mesmo. Ou até a morte, né? Até a morte. Falta de cooperação entre mente e corpo, mesmo com o raciocínio. Então é quando a pessoa, por exemplo, é muito comum quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, a outra pessoa diz, não, pensa, raciocina, pensa aí. Mas às vezes, quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela não consegue raciocinar muito bem. No final, a gente vai encerrar, a gente vai falar sobre um exercício legal que eu aprendi com uma psicóloga, muito legal. Mas a gente tenta raciocinar, mas a mente não... O corpo está dizendo uma coisa, ele está tendo disparo no coração, aperto no peito, aquele sufocamento. Não existe uma sintonia entre a mente e o corpo, A pessoa até quer pensar, né? Quer pensar, mas não consegue. Exato. O corpo não obedece. Não obedece. Constante expectativa ruim sobre o futuro. Ah, esse aí com certeza você deve ter uma tia, uma avó, ou talvez sua mãe, seu pai, alguém que está sempre dizendo, ai, sabe aquela pessoa está sempre prevendo o pior das coisas? Uma pessoa com crise de ansiedade, geralmente ela só consegue enxergar um futuro nublado, um futuro ruim, um futuro em que as coisas não vão dar certo. Perde a esperança total, né? Exatamente. O céu está sempre preto nas emoções dela, né? Dor de barriga ou incontinência urinária. A pessoa que tem ansiedade crônica, ela sente esses sintomas de dor de barriga ou incontinência urinária. Quem nunca, né? Foi fazer a prova do Enem, ficou tão ansioso que deu dor de barriga. Se for só no dia da prova do Enem, não tem problema não, viu? Agora, direto. Agora, se você sempre sentir isso por conta das suas emoções, aí alguma coisa realmente está errada. Aí a pessoa toma remédio e não resolve, não passa dor de barriga. E sempre que ela fica nervosa, sente dor de barriga, daí taca, toma. Segundo pesquisas, elas têm uma predisposição. Não quer dizer que existe um pedacinho do DNA que é agitado ali, né, ansioso, né? Mas ela tem uma predisposição a ser ansiosa também. Segundo, o ambiente, né? Eventos traumáticos ou estressantes. Uma pessoa, uma mulher que sofreu abuso, um menino também, infância, às vezes. Né? Ou que vivia em um lar onde ela presenciava o pai espancando a mãe,
O algo abuso do tipo, o verbal. abuso verbal, muito xingamento, gritaria dentro de casa, isso tudo gera realmente uma pessoa ansiosa, tem tudo para gerar uma pessoa ansiosa. Pessoas que moram, por exemplo, numa favela violenta, numa zona de guerra, essas pessoas são com certeza candidatas a um quadro de ansiedade. E isso é muito comum. Mentalidade, modelo de pensamento. Aqui entra uma coisa importante. Você acaba vivendo com uma pessoa ansiosa, você acaba criando aquele modelo de pensamento. Por exemplo, você vive num lar onde sempre as pessoas dizem, não vai dar certo, isso não é para nós, isso não é para a nossa família, deixa fulano fazer, você não. Você vai crescendo ouvindo aquilo ali, você cria um modelo de pensamento. É mais ou menos o que eu sempre digo, tomou Doril, você já sabe, porque passou tantas vezes a propaganda do Doril, a dor sumiu, você sabe por quê. Fica, né? Imagine, pensa aí naquela propaganda que toca o dia todo aí na sua cidade e me diz se você não decora ela facinho, né? Acaba criando, e nós criamos esse hábito dentro da nossa mente e acabamos ficando ansiosos por causa disso. Sequelas de doenças físicas, né? Pessoas que chegaram perto da morte ou quase ficaram sequeladas por algum momento, por algum momento, ou perderam algum membro, sofreram um acidente, pensaram que ia morrer, fizeram um tratamento pesado, pode gerar ansiedade também. A pessoa tem medo de que aquilo ali volte, né? Se repita na vida dela. E pode gerar ansiedade também. De repente ela até sente um sintoma parecido com o que ela sentia quando tinha uma doença grave e ela já começa a ficar ansiosa. Exato. Achando que voltou tudo, né? Esse tipo de coisa. É o efeito, um dia desse até o Leonel, o Leonel da Nayara, lá de Santa Maria, da nossa igreja, ele falou, é o efeito, como é aquele remédio falso? Placebo. Efeito placebo, né? A pessoa começa tudo na cabeça e ela começa a sentir os sintomas, mesmo não acontecendo, né? E o abuso de substâncias, né? Muito álcool, muito cigarro, muitas drogas ilícitas, até mesmo podem gerar quadros de ansiedade. Existem até alimentos, né, que quando comidos em ansiedade, em excesso, né, alimentos, bebidas e tudo que você imaginar de vícios pode gerar quadros de ansiedade, comprovadamente pela ciência. Personalidade, olha só, pessoas perfeccionistas, porque a ansiedade tem muito a ver com a nossa perda do controle. É verdade. E um perfeccionista, ele quer tudo nos mínimos detalhes, tudo dentro do controle dele. Esse período mesmo que estamos vivendo de incertezas é tipo um veneno para os ansiosos crônicos. Todo mundo perdendo o controle, né? A gente não sabe quando é que vai passar todo esse isolamento, quando as coisas vão voltar ao normal. E o ansioso crônico, quando ele tem ansiedade porque ele é um perfeccionista controlador, ele realmente vive ansioso, porque tem coisas, gente, que a gente não consegue controlar. Não. O pastor Jean sempre fala aqui no SOS, aceite não tentar controlar as coisas que não são do seu controle, que não estão no controle das suas mãos. Exatamente. Então, quando a gente se liberta disso, quando a gente se liberta de parar de pensar, analisar e querer fazer as coisas que não estão no nosso controle, já é meio caminho andado para a gente vencer a ansiedade, porque tem coisas que a gente não consegue controlar. E o perfeccionista, o controlador, ele acha que ele tem que controlar tudo. Então ele vive ansioso, porque tem coisas que ele não vai conseguir controlar mesmo, né? O ser humano, em geral, ele quer controlar tudo, né? E não tem controle. Pessoas controladoras, pessoas egoístas, aquelas pessoas que querem tudo nos mínimos detalhes, tudo muito organizado, do jeitinho que ela quer, né? Eu acho que um dos melhores remédios para quebrar o perfeccionismo e esse tentativa de controle é um filho, né? Porque antes do filho a gente vê a nossa casa toda arrumadinha. Quando chega o filho, a gente perde o controle, porque não tem. A gente precisa deixar a criança brincar, a criança ter o tempo dela, né? Então, nosso lindo papel de parede. Até nossa rotina, né? Não tem rotina. Vai embora, né? Não tem mais rotina, né? Quem está em quarentena agora e tem filho pequeno, não tem tédio. Não tem tédio, não tem tempo. O tempo não passa. Tem um filho para ver se o tempo não passa. É bênção. Né? É bênção demais. Agora, se você não tratar a ansiedade, nossa, né? Tudo que não é tratado, tudo que é deixado para depois, pode, né? Se, por exemplo, eu machucar a minha mão, cortar, e eu não limpar, não desinfeccionar, eu posso ter uma infecção.
se eu não tratar, pode se tornar algo pior. Algo que era simples, um simples corte, pode até mesmo em muitos casos, né? E aqui nós moramos na região amazônica, umidade e calor ajudam na proliferação de bactérias, né? Pode gerar algo até pior, até perda de um membro, dependendo do tipo de corte. Nas emoções não é diferente. Se nós ignoramos aquilo que nós estamos sentindo, deixamos a ansiedade tomar conta, não tratamos da ansiedade, ela pode se transformar em transtornos, desordens, né? E distúrbios. Quer ver um exemplo? Tem um dos mais comuns, né? É o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. É aquela pessoa que está sempre com expectativa de que algo ruim vai acontecer, então ela tenta controlar tudo na vida dela para que ela tenha, digamos, algum controle da vida dela, porque ela sempre acha que algo vai fugir do seu controle, algo ruim vai acontecer, né? Tem a síndrome do pânico, né? Essa é muito comum, né? Muito comum. Eu estava vendo uma estatística, 1 em cada 14 alemães, eu vi uma estatística da Alemanha, sofre de síndrome do pânico. Nossa. 1 em cada 14, ou seja, quase 10% da população, né? Então é muito sério. O que é a síndrome do pânico? Geralmente é uma intensidade de ansiedade que vem, uma onda de ansiedade gigante, e a pessoa começa a ter sintomas físicos e ela pensa que está perdendo a sua mente. Tem gente que sente dores no peito. Eu tinha um amigo que ele passava por isso, ele sentia dores no peito como se estivesse tendo um infarto mesmo. Ele parecia que tinha uma mão no pescoço dele sufocando. Por quê? É o descontrole da ansiedade. Então, uma ansiedade não tratada pode gerar síndrome do pânico. Tem outra muito comum que agora tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, a fobia social ou transtorno de ansiedade social. Pessoas que já viviam em quarentena por causa da ansiedade não tratada. Elas eram tão autocríticas, se autodepreciavam de maneira tão constante, que elas começavam a pensar, por que eu vou no aniversário? Será que vão gostar do meu cabelo? Será que vão gostar vão falar comigo? Será que vão conversar comigo? Será que vai ter alguém que eu possa sentar na mesa com ela? Será que alguém vai me aceitar, né? Exatamente. E elas acabam pensando, não, eu acho, elas começam a prever coisas que nem acontecem. E elas acabam ficando em casa, se isolando. Tem fobia social, não querem mais estar com ninguém. Isso é um problema sério. Fobias específicas também podem ser geradas por ansiedade. Quer ver uma bem comum? Claustrofobia. Essa é comum, né? O medo de ficar em lugares fechados, pessoas que não entram em elevador, não entram em lugares apertados. Não trancam a porta do quarto. Exatamente. Que acham que nunca mais vão conseguir destrancar, né? Vão ficar presas lá dentro. Eu conheci uma senhora, por exemplo, que ela, mesmo num ambiente grande de reunião, ela não conseguia ficar se fechassem a porta. Então ela ficava olhando para a porta, desesperada, porque ela tinha medo de ficar enclausurada, né? De onde até vem a palavra, né? Aracnofobia é uma das mais comuns, medo de aracnídeo, né? De aranha, de escorpião, de lacraia, né? Acrofobia de altura, né? Isso, uma das mais comuns agora para esse tempo, agorafobia, né? Ou agorafobia, que é o medo do isolamento, medo de ficar sozinho. E essa é uma palavra especial para você que está se sentindo sozinho, né? Talvez você está sentindo esses sintomas, os sintomas do isolamento. Talvez você não tenha uma família para estar junto nessa hora. Mas já nós vamos dar algumas dicas que vão com certeza aliviar seu coração. Você não está sozinho. Acrofobia, medo de altura, né? Olha essa aqui. Aiquimofobia. Né? Tem até aiquimofobia. Medo de agulha, né? Meu Deus, aquela pessoa... não consegue fazer um exame, né? Uma vacina. Tem pavor, né? Vai fazer exame de sangue e morre do coração. E essa aqui é para mulherada. Catsaridafobia. Medo de barata. Até o nome é complicado, né? Medo de barata. Você já parou para pensar o tamanho da barata em relação a você? A barata, quando vê você, ela que grita... Ah! E eu já falei isso diversas vezes para minha esposa, porque acho que não tem mulher que não tenha medo de barata, né? Já disse, você já viu o tamanho da barata? Mas mesmo assim é algo que gera uma ansiedade, porque a barata é um bicho feio, né? É horripilante mesmo, né? Mas se você parar e raciocinar, não tem. E também uma muito comum, por incrível que pareça, e Hollywood se aproveita muito disso, que é a courofobia, medo de palhaço. Para fazer filmes de terror com palhaços, Saiu agora recentemente uma regravação de um filme chamado It, a Coisa, né? É um palhaço, sei lá, alienígena, alguma coisa assim.
onde ele Tem pessoas persegue que têm medo crianças. de palhaço desde criança e leva para a vida toda, Leva para a né? vida adulta, exato, ganha susto com palhaço. E o que mais tem animando festas de criança é palhaço, né? Sinistro. E transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. É aquela pessoa que cria rituais repetitivos de organização, de limpeza, de entrar e sair pela mesma porta e coisas desse tipo para tentar controlar uma área da vida. Ela tenta criar rituais de controle para tentar compensar uma área da vida dela onde ela tem descontrole, né? É muito sério. E também o transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que sofreram perigo de morte, né? Passaram por zonas de guerra, tiroteios e tudo mais, acabam vindo, soldados que voltam da guerra, acabam sofrendo esse tipo de transtorno. Isso tudo mostra para nós que, né, existe uma ansiedade normal e existe uma ansiedade excessiva. Que pode causar tudo isso. Que pode aqui, causar né? tudo isso. Quais são alguns passos que nós podemos dar para se ajudar, ou se você está bem, está assistindo esse vídeo, mas não sofre com ansiedade, para você poder ajudar alguém, que com certeza você conhece alguém que está passando por isso. Vamos lá, primeiro passo, pastora Lenara, o que a gente pode fazer para romper as amarras da ansiedade. Exato. Passo 1. Identifique a causa do problema com a ajuda de Deus. Lá em Salmos 139, 23 e 24, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O Senhor, Ele conhece tudo em nós. De repente você não sabe o que está causando essa inquietação que você sente continuamente, mas o Senhor, teu Criador, Ele conhece tudo em você. Então peça ajuda, peça para Ele te mostrar. Peça, Senhor, me ajude, eu preciso vencer isso, eu não sei o que está causando essa ansiedade excessiva em mim, o que está trazendo todo esse medo, toda essa confusão, essa inquietação, essa aflição. Então me mostra, Senhor, aponta, direciona para que eu possa vencer isso. Exatamente. Por exemplo, se você tem um carro da Toyota, você acha que você conhece mais dele do que um técnico da Toyota? Com certeza não, né? Então quem criou, quem sabe do produto, da criação, conhece melhor do que aquele que apenas está de passagem, apenas está utilizando, né? Deus nos criou, então Ele sabe. E é interessante que o salmista não diz assim, dá uma olhadinha, dá uma verificada. Não, ele fala sonda-me, ou seja, vai fundo. Busca em mim, né? Em lugares que nem eu mesmo conheço. Segundo passo que você pode dar para vencer a ansiedade. Considere a ajuda de algum amigo ou irmão de fé. Gente, o Provérbio 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Existem pessoas que podem nos ajudar a nos entender. Podem nos ajudar em momentos de crise de ansiedade. Pessoas que podem, com a sua experiência de vida, com a sua maturidade, eu estou falando para você conversar com aquela pessoa madura, aquela pessoa idônea, aquela pessoa honesta, aquela pessoa que cheia de Deus no seu coração. Ela vai poder te ajudar. Porque Agora, o contrário também é verdade. Se for uma pessoa mais ansiosa que você, mais negativa que você, aí piorou. Aí... dois cegos se guiando caem no barranco. Aí vai ser pior, né? Vai transformar... Procure uma pessoa que tenha fé em Deus. Fé em Deus, né? exatamente. Uma pessoa que exercita a fé no Senhor. Exatamente. Conheça o amor de Jesus através dessa vida. Terceiro. Alegre-se na bondade diária de Deus ao seu redor. Tem tantas coisas para a gente contemplar todos os dias. Não adianta que a gente tem motivo todos os dias. Olha o que diz em Mateus, amo esse texto, muito conhecido, Mateus 6, 26 a 28. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. E esse tempo tem sido um exercício diário, até para nós cristãos, que temos fé em Jesus, que tentamos exercitar a nossa fé diariamente, alimentar mesmo ainda mais a nossa fé, a crer
que a nossa fé tem que ser maior do que os nossos medos, que a nossa fé tem que ser maior do que as nossas incertezas e as nossas dificuldades, não é verdade? Então, você que é muito ansioso e tenta controlar tudo ao seu redor, olha o que a palavra te fala. Você, com a sua preocupação, pode acrescentar 1 hora sequer à sua vida? Não pode, querido. Não pode. Tem coisas que fogem do nosso controle. Então, acalme o seu coração. Vai na E janela. procure aquilo que você tem de bom todos os dias para que você possa agradecer. A gratidão, ela protege o coração da gente. É uma né? injeção de ânimo, Como né? o pastor Josué veio aqui, ele falou muito para a gente sobre isso. Não murmure, porque quando a gente murmura, tudo fica pior. Não é verdade? Então, motivos a gente sempre tem, irmão. Pode ser que você esteja com pouco dinheiro na conta, com pouca comida no seu armário, mas você tem o que comer. É pouco, mas você tem. Você amanheceu, você tem fôlego de vida, você tem saúde, você tem uma família, você tem alguém que te ama, você tem tantos motivos Verdade. para agradecer. Então, vamos nos focar nisso, né? Naquilo que nós temos de bom diariamente para agradecer. Vai na janela de focar casa. nisso. Vai na janela de casa e olha para ver se você encontra um passarinho estressado. Você já viu um bem-te-vi ansioso com a asa na cabeça dizendo o que eu vou comer hoje? Será que vai ter semente? Você já viu algum animal estressado? Não, né? Não viu e não vai ver. Por quê? Porque Deus cuida deles. E Ele mesmo disse, o próprio Jesus disse, vocês não têm mais valor do que muitos passarinhos, né? Homens de pouca fé. Né? Então nós temos que olhar para isso. Se até os lírios, né, são vestidos de beleza todos Exato. os dias. Por que nós vamos nos preocupar? O Senhor nos ama, Exato. Ele cuida de nós. Sabe o que é? A ansiedade, ela cresce ao ponto do meu pensamento, da minha mente. Quanto mais eu penso naquilo que vai acontecer Mas amanhã, eu alimento, né? quanto mais eu alimento a minha mente, nós vamos falar sobre isso, né, daqui a pouco. Quanto mais eu alimento a minha mente, como que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Como será? Quanto mais eu alimento a minha mente, mais com esses pensamentos, mais eu fico ansiosa. E ninguém tem garantia do amanhã. É verdade. Mas quanto mais eu foco naquilo que eu tenho de bom, naquilo que eu já tenho nas mãos, menos eu foco nas preocupações, então menos ansiosa eu vou ficar. É verdade, Não é com verdade? certeza. Outra dica, outro passo que você pode dar, depois que você já aprendeu a olhar para a bondade de Deus em tudo que te cerca, alivie o seu coração falando com Deus em oração. A oração, a petição, a oração, a súplica, ou seja, a insistência, a persistência gera em você resistência. A insistência, a persistência em oração gera em você resistência. Por quê? Seu coração vai aliviar. Quando uma pessoa vai num psicólogo, o psicólogo vai sentar e ele vai ouvir. E essa pessoa vai começar a falar e botar para fora. Isso alivia o coração. Nós temos à nossa disposição um psicólogo 24 horas por dia. 3 da manhã você pode deitar no divã da oração e ele vai te ouvir. E a boa notícia é que o psicólogo humano, ele vai te ouvir, mas ele não esteve lá com você. Ele vai, baseado no que você disser, ele vai dar um diagnóstico. Deus não, Deus esteve presente lá. Por isso que Filipenses diz que se você falar com Deus através de petição, oração, súplica, sempre com ação de graças que se conecta com o anterior, dando graças pelo que você tem. Se você tem um ovo em casa e um pão, você agradece por isso, né? Melhorou a situação? Agradece por isso. Se você fizer isso, ele dizia, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Essa palavra guardará no original grego significa blindagem, vai colocar uma proteção. Agradecer a Deus, orar, se manter em conexão com Deus sempre através da oração, blinda o nosso coração, protege o nosso coração dos ataques de emoções tóxicas, negativas, né? E eu te desafio, quando você estiver muito ansioso ou ansiosa, você se trancar no seu quarto e por alguns momentos, minutos, horas, você se ajoelhar e falar com o Senhor, passar em alguns minutos ou horas em oração. Não é 10 segundos, né? Não vai 10 resolver. segundos não vai resolver, Vai ficar mais né? ansioso. Vai ficar mais ansioso. Deposite ali, invista um tempo de oração. Eu te desafio, se você não vai sair de lá muito melhor. Você não vai sair igual do seu quarto. Naquele momento de oração, não vai sair igual. Sexto hábito. Eu acho que é o 5º. Não, é sexto porque eu coloquei o número errado. Ah, tá. Mude seus hábitos alimentares das emoções. Olha só,
Continuando Filipenses, tu leu 4:6, né? Eu vou ler 4:8 agora. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Da mesma forma como nós precisamos ser responsáveis com a nossa alimentação física, com aquilo que a gente coloca dentro do nosso Você corpo. é o que você come. Você é o que você come. A gente precisa também ser responsável com aquilo que a gente coloca na nossa mente. Então, se a gente alimenta os nossos pensamentos das más notícias, né? Você está bem, você está ali, você tá com expectativa boa, mas de repente você começa a assistir o Datena. Desculpa, Datena, nada contra você, mas você começa a assistir o programa dele, você fica... Não tem como não ficar ansioso. E hoje é 24 horas e ainda assim é muito pouco, como diz a música da Aline Barros. Então, assim, gente, a dica é: alimente a sua mente com tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, porque isso vai te trazer só benefícios. Você vai conseguir combater a ansiedade quando você alimenta bem a sua mente. Leia um bom livro, leia a palavra de Deus, assista um filme, assista um documentário interessante, o TED, né? Tem tantos lá, Exato. tantos Tantas interessantes. palestras Ouça boas. uma pregação, assista uma pregação no YouTube, tem várias. Então, alimente a sua mente daquilo que vai te trazer benefícios, daquilo que vai aumentar a sua fé, te trazer esperança. Exatamente. O que estiver alimentando as suas emoções, com certeza vai ser a causa das crises de ansiedade. E sétimo lugar, procure ajuda profissional. Se você olha o que Jesus diz em Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Se você já tentou diversas técnicas, gente, quando a gente sente uma dor no peito, a gente vai num cardiologista. Quando a gente sente uma dor de cabeça ou algum problema nos olhos, nos ouvidos, a gente vai no otorrino, né? Procura um profissional específico. Dói né? o dente, você não fica em casa dizendo: ah, não, tá tudo bem. Não, você vai no dentista. E tem que Então, ir mesmo, né? Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, faça um tratamento. Quem disse que psicólogo é para doido? Né? Porque ainda se tem esse preconceito, infelizmente, no Brasil, que terapia é para gente que está com problema mental. Não! Às vezes você precisa controlar as suas emoções e você precisa de ajuda para descobrir a causa. Aí, se o psicólogo não resolver, não te ajudar, aí você corre para aquele que é o psicólogo dos psicólogos e que criou o psicólogo também, que é o Senhor. Amém. Mas não existe mal nenhum. Ele é um profissional, ele é um médico. Ele é alguém que pode te ajudar. E algumas outras dicas importantes para a gente finalizar, que você pode também fazer. Você pode buscar coisas que você pode fazer. Autorreflexão, olhar para dentro de si. Alimentação responsável, existem muitos alimentos que geram ansiedade. Verdade. Tá? Então, se você começou a besteira, você vai destruir seu corpo. O seu corpo não funcionando bem, vai tudo desgovernar. Né? Sono de qualidade, né? Desliga o celular mais cedo, né? Dorme, escurece o quarto, fica tranquilo, respira fundo, toma um bom banho, né? Come uma comida saudável, você vai dormir bem. Tempo para si, você não foi feito para ser um burro de carga de ninguém. Né? Trabalhar demais, se matar, não, o trabalho tem que ser bênção para a sua vida. Né? Você precisa de tempo para você. Monitoramento da respiração. Quando nós ficamos tensos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Bom, né? A gente se sente bem quando respira. A gente para de respirar, né? Filme de terror, você não para de respirar no filme de terror, você está tenso, né? Exercícios físicos, né? Tá aí a Anne sempre nos recomendando, o Paulinho nos recomendando, bom, né? Nossa, muito bom exercício físico. Verdade. Menos cobrança pessoal, você não foi feito para resolver tudo, carregar o peso nas costas de tudo, né? Aceite o descontrole. Olha o que Deus diz no Salmo 37, verso 5. A gente não entende muitas vezes, mas Deus está pedindo para a gente largar o controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Ele está dizendo: ei, entregar o caminho não é dizer assim, Deus faz, não, é larga a mão de tentar controlar. É sair do volante e entregar na mão dele mesmo. Exatamente. Deixa ele dirigir. Liste prioridades e principalmente uma das coisas que cura a ansiedade, sabe qual é? E eu já vi isso em diversas palestras, não cristãs, mas que sempre confirmam isso. Ame e ajude pessoas. Muitas das coisas do meu coração se resolveram ajudando pessoas no SOS. Muitas coisas que a Lenara enfrenta são resolvidas ajudando mulheres no Mais Que Flores, né? Verdade. E agora, pastora Lenara,
o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que está passando por crise de ansiedade? Achei tão legal isso aqui. Isso aqui vai para você que está bem e que quer ajudar alguém. Tem alguém aí na sua casa, na sua família, algum amigo seu que sofre com ansiedade, coisas simples, coisas que estão ao seu alcance, não é nada complexo. O que se pode fazer? E assim, alguém que está com crise de ansiedade. Exato, está sofrendo, às vezes alguém né? na sua casa passa por crises de ansiedade com frequência, na verdade, ou alguém no seu trabalho, ou alguém que você conhece, que você pode estender a mão e ajudar, ou de repente você nem conhece, de repente uma pessoa tem crise de ansiedade ao seu lado, o que você pode fazer para ajudar? Eu achei muito legal essa sequência. Antes de você ler, pastora Leonara, eu quero que você que está nos assistindo, mande a sua pergunta aqui nos comentários. A gente já está finalizando. Nós vamos finalizar agora e a gente quer responder rapidamente algumas perguntas. Coloque no comentário que a gente já vai responder. Vamos lá, como é que a gente pode ajudar alguém com crise de ansiedade? Segure a mão da pessoa, segure a sua mão. Por Parece quê? tão simples, né? Porque segurar a mão de alguém, segurar a mão significa acolher. É acolhimento. Então, segure a mão dessa pessoa que está com crise de ansiedade. Tá? Segunda coisa. Quer ler? Leve a pessoa para um lugar calmo, né? Isso significa o quê? Segurança. Uma pessoa que está ansiosa, ela perdeu a segurança, ela não sabe o que fazer. Quando você leva ela para um lugar calmo, ela consegue raciocinar melhor. Tudo que ela não vai querer é um lugar agitado naquele momento, né? Pior vai ainda, piorar. né? Pior Então, leve ainda. essa pessoa para um lugar seguro. Exato. Terceiro, dê atenção e valor às suas emoções. Diminui a pressão, né? Acalmar a pessoa. Dê Geralmente atenção. as pessoas julgam, né? Geralmente já vai julgando, já vai querendo falar pela pessoa. Não, ouça essa pessoa, né? Tente acalmar essa pessoa. Além disso, ajude a respirar com concentração. A oxigenação para o raciocínio claro e natural. Às vezes... Vamos lá, não, mas mas você não, mas eu tô. Peraí, para. Respirar. A pessoa diz, não, mas espera. Vai, insiste com a pessoa. Vamos lá, respira. Até ela se acalmar. Até quando ela começar a respirar. Quando a gente não está respirando direito, pode prestar atenção. A gente não consegue raciocinar, fica meio turva a nossa visão. A gente não consegue falar, se expressar e nem raciocinar. Mas quando a gente respira corretamente, aí a gente tem aquele tempo, né, e oxigena o cérebro para que a gente possa raciocinar. Então, é bom dar uma insistida. A pessoa está com crise de ansiedade, dá uma insistida para que ela respire corretamente. Verdade. O que mais? Ouça seu desabafo ou choro, é o detox dos sentimentos. A pessoa ali, ela vai vomitar fora, a alma né? dela mesma, ela vai botar para fora, ela talvez vai falar coisas horríveis, coisas até sem sentido para você, né? Mas ela precisa fazer isso, ela precisa botar para fora, porque se ela guardar é pior. Então deixa ela falar. Deixa ela falar. Ofereça ajuda, mesmo que seja para encaminhar para outra pessoa. Isso é presença. Mesmo que você não saiba o que fazer, mas pelo menos conduza a pessoa a alguém que pode ajudar. Talvez um profissional da saúde, Exato. né? De repente a pessoa está com uma crise muito forte, precisa de uma ajuda médica. Eu vi o testemunho de um menino... Mas é bom alguém acompanhar essa pessoa, né? Exatamente, mesmo que seja para levar no médico. Eu vi um rapaz que ele disse que ele conta que ele foi curado de depressão só dos amigos dele sentarem com ele no parque. Nem conversavam, o homem às vezes fica nesses momentos de silêncio, e ele foi curado assim. Os amigos ajudaram com a presença, isso é muito importante. O que mais? Cuide com sinceridade, de forma afetuosa, solidariedade. É você fazer de coração, ajude essa pessoa de coração. Não porque você é obrigado a fazer isso, nada disso, mas que ela sinta que você está fazendo com amor, com coração, você quer realmente ajudá-la. Amém. Com certeza. E por último, um exercício legal para você fazer. Isso eu aprendi com uma psicóloga, eu achei muito legal. Isso, né? Peça que ela lhe dê alguma informação lógica. Uma pessoa que está com crise de ansiedade, ela está sendo inundada por emoções, né? Ela não está conseguindo raciocinar direito. As emoções estão falando mais alto. Então, um exercício bom é o seguinte: qual é a sua data de nascimento? Faz esse cálculo aqui para mim, 2 mais 2, 7 vezes 7. Para que a pessoa comece a voltar ao raciocínio, né? Aí com essas respostas lógicas, ela vai trazendo de volta o raciocínio, né? Vamos lá, às vezes temos a alguma... pessoa fica desequilibrada mesmo. Desequilibrada. Né? E fica. É uma avalanche de emoções ao mesmo tempo. Temos alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos aí, Bruno? Nenhuma pergunta até agora? Algum comentário? Não, acho que não. Não, Ok. né, Bruno? Então, muito obrigado a você que participou conosco nessa noite. E para encerrar,
eu acho que o que eu posso deixar para você, Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Ou seja, largue o controle, não tente controlar o incontrolável e não tente responder o irrespondível. Deixe nas mãos do Senhor. Você já fez a sua parte? Você já fez o que você controla, o que está nas suas mãos? Ok. Agora o resto é com Deus. Deus, ele faz o impossível. O possível está nas nossas mãos, podemos fazer? Ok. Se não, deixe Deus ser Deus. Entregue o controle a quem controla todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar então para Vamos finalizar? orar. Pode orar por Posso. nós? Feche seus olhos. Isso, com a sua família. Feche seus olhos com a sua família. Se você não está sofrendo de ansiedade, mas você tem alguém querido que você conhece, que é próximo a você, que sofre com ansiedade, feche seus olhos nesse momento e ore por essa pessoa. Amém, pastor Jean? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te glorificamos, Senhor, por esse momento, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração, esse Obrigado, despertamento, Senhor, dessa noite. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nome de vencermos Jesus. as nossas emoções, que as nossas emoções sejam benéficas e que elas não controlem a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Deus, a vencer a ansiedade que tenta tirar a nossa paz todos os dias, a ansiedade que Nome tenta de trazer malefícios para o nosso corpo, para a nossa mente. Nos ajude a vencer isso, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por todas as pessoas que nos assistem nessa hora, que Nome sofrem de com esse mal, Senhor. Que o Senhor Amém. possa libertá-las, Pai, que o Senhor possa ajudá-las nessa hora, Senhor. Que teu abraço, Senhor, que a tua presença, né, esteja com essa pessoa nessa hora, fortalecendo ela, Senhor, e mostrando para ela que ela pode vencer isso sim. Com o Senhor ela pode vencer isso. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a cada um que nos assiste. Senhor, Amém. em nome de Jesus, fica conosco, nos ajude, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e assista o nosso culto amanhã às 19h30 aqui no canal da FDG Castanhal. Que Deus Deus te abençoe você. abençoe.